Olá meninas, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei qual horário que vocês vão ver esse vídeo, né? Mas nós continuamos na pandemia e diante dessa situação, eu acho assim que é um aprendizado para nós, porque a gente tem que se adaptar a todas as situações, né? Quando a gente podia fazer aula presencial, todo mundo estava aqui todos os dias, né? E estava muito bom, mas agora que não é mais viável a gente ficar saindo de casa, né? Nós temos que adaptar essa realidade dos vídeos, né? Então eu espero que de alguma forma nós estejamos ajudando vocês em casa, né? Seja com os artesanatos, com as ginásticas, com os vídeos da Marcelene também dando uma força para vocês na questão psicológica, né? Então hoje eu vou apresentar para vocês esse tapete aqui, né? Não é um tapete muito difícil, ele é fácil, né? Tem apenas dois tipos de trabalho, que é esse, o nosso início vai ser esse centro aqui. Primeiro nós vamos fazer essa parte aqui e depois é que vamos trabalhar ele em volta, né? Então são dois processos. Então eu vou dar início aqui, ensinar para vocês como que faz o início e depois a gente já vai passar trabalhando essa parte em volta, tá? Para o vídeo também não ficar muito extenso, né? E vocês acharem chato, né? Ter que ficar seguindo um vídeo muito longo, tá bom? Então nós vamos começar. Eu vou optar por essa linha aqui um pouco mais clara do que o motivo que eu comecei lá, para ver se fica mais fácil de vocês visualizarem, tá bom? Então, como sempre, para aquelas que têm dificuldade de começar o início com nozinho, eu ensino para as meninas aqui assim: coloca o fio na mão, dá uma laçadinha por cima, segura em cima desse nozinho, joga essa linha para trás, puxa e segura as duas pontas e faz o nó, né? Eu sei que muitas já sabem fazer isso, porém algumas ainda ficam com um pouco de dificuldade, né? Então por isso que é bom a gente repetir várias vezes, tá bom? Então aqui o nosso nozinho de iniciar. Não falei, eu trabalhei com o fio 6 aqui, e aí nós podemos trabalhar com a agulha 3,5 e também podemos trabalhar com a agulha número 4. Aqui eu optei por trabalhar com essa agulha número 4. Se a agulha for maior, a quantidade de carreiras vão ser menores, tá bom? Então, eu vou passar uma quantidade de carreiras para você, que vai ser feito com a agulha 3,5, mas também vou falar com quantas carreiras ficaram o meu trabalho que foi feito na agulha número 4, tá bom? Então, nesse meiozinho aqui, nós vamos fazer 37 carreiras, 37 correntinhas. Porque aqui nós temos 34 pontos, mais as 3 correntes para virar, a gente fica com 37 correntinhas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sempre com cuidado de não fazer as correntinhas muito apertadas, tá bom, meninas? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Fiz 37 correntinhas. Sempre confere para não correr o risco de estar com a quantidade de correntinhas errada, tá bom? Então, vou conferir as minhas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37. Porque às vezes, quando a gente começa a fazer crochê há mais tempo, a gente confia na nossa contagem, na nossa primeira contagem. Quando você vai fazer, dá tudo errado, tá? Então, ó, laçada, vou contar não com essa da agulha, mas a primeira correntinha que tá pronta. Então, 1, 2, 3, 4. Vou entrar na 5ª correntinha e vou fazer um ponto alto.
Nessa primeira carreira, a gente vai trabalhar ela toda em ponto alto, tá bom? Então, não tem correntinha e no total vão ficar 34 pontos altos, tá? Então, eu vou fazendo aqui. Quando eu terminar de fazer os 34, aí eu volto pra gente iniciar a segunda carreira, tá bom? Já fazendo o preparo dos motivos. Pronto, já cheguei aqui no final, né? Sempre confere, né? Antes de passar para a próxima carreira, que tem 34 pontos altos, contando com aquelas 4 correntinhas iniciais que a gente pulou lá no início, tá? Não esquece. Então, terminamos aqui, agora a gente vai começar a fazer o motivo, tá bom? Então, ó, 3 correntinhas para começar. Toda vez que eu vou iniciar uma carreira, eu sempre começo com 3 correntinhas, vira o seu motivo e entra no segundo ponto, porque se você entrar no primeiro, você vai estar fazendo aumento, tá? Então, entra no segundo e a partir daqui nós vamos contar 6 pontos altos. Já tenho 2, 3, 4, 5 e 6. Então, agora nós vamos trabalhar com motivo de 6 pontos, tá? 6, uma correntinha. Aonde eu fiz a correntinha, eu vou pular o ponto de base da carreira anterior e vou para o segundo. Então, eu começo de novo, montando o outro motivo de 6 pontos altos. Um ponto em cima de cada ponto da carreira anterior, tá? Então, mais 6 pontos. 3, 4, 5, 6. Novamente, uma correntinha, pula o ponto de base e vai no próximo. Então, a gente vai fazendo assim até chegar ao final da carreira e nós vamos ficar com 5 motivos de 6 pontos altos, tá? A partir da segunda carreira, da terceira, na verdade, são só repetições. Você vai repetir os 6 pontos altos aonde tem os 6 pontos. E onde tem a correntinha, você vai colocar a correntinha e vai pular para o outro lado. Então, não tem segredo não, tá? Então, mais um. E a gente vai repetindo. Se você trabalhar com a agulha 3,5, você vai fazer uma média de 35 carreiras, tá? Fora as 2 carreiras que a gente vai fazer sem esse espaço de uma correntinha, tá? Porque a gente faz uma no início, igual eu fiz, mostrando para vocês a primeira. Lá no finalzinho a gente vai repetir ela também. Então, é necessário que fique com carreiras ímpares. Como eu já tenho essas 2, essas outras que tem um buraquinho entre os motivos, nós vamos fazer elas em carreiras ímpares. Se você acha que 35 é muito fácil, com menor quantidade, não tem problema. Desde que seja carreiras ímpares. Pode ser 33, 31, não tem problema. Achou que tá pequeno? Pode aumentar também, não tem problema. Desde que seja carreira ímpar, tá? Então, chegou aqui no último, fica um pouquinho difícil de enfiar a agulha na correntinha, porque fica um pouquinho apertado. Mas fiz todos os motivos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Cada um com 6 pontos. Então, terminou a carreira, 3 correntinhas, vira o motivo e começa tudo novamente, tá? Ponto em cima de ponto. Vou fazer só mais um motivo aqui para vocês não ficarem com dúvida nenhuma, tá? 4, 5, 6. Fiz os 6 pontos altos e aqui, ó, tá vendo? Onde tem a correntinha, a gente vai repetir em cima de novo, a mesma coisa. Então, eu vou repetir isso daqui. Se for com a agulha 3,5, você vai repetir por 35 vezes e vai ficar com 37 carreiras.
ou se quiser ele menor, pode fazer menor quantidade, não tem problema, tá bom? Então, agora esse aqui eu vou reservar e vou passar para minha parte que já está adiantada. Esse daqui, como eu fiz com a agulha número 4, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 carreiras. Essa com espaço. Contando com essas duas que é de ponto alto, sem espaço, vai dar 27, tá? Então, 25 com buraquinho e mais as duas fechadas, tá? Terminamos de fazer essa parte do meio, lembrando que se você quer ele maior, pode aumentar a quantidade de carreiras, porém, fazendo sempre números ímpares, tá bom? Então aqui, ó, já tô com o processo adiantado, a gente vai começar a trabalhar em volta dele todo agora, tá? Então aqui no cantinho, onde eu terminei o 6º ponto, eu já vou iniciar com as minhas 3 correntinhas. 3 correntinhas. E dentro desse espacinho aqui, ó, não é em cima do ponto não, porque muita gente quando veio aprender esse tapete comigo, sempre teve esse erro de fazer aqui em cima do ponto alto, mas não é em cima do ponto alto, é na pontinha do ponto alto, aqui bem no cantinho. Porque se não fizer aqui dá errado, tá bom? Então, além das 3 correntinhas, mais 2 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Aí você vai pensar assim, ah, mas esse buraquinho não vai caber tanto ponto. Vai fazendo com cuidado, colocando um ponto do lado do outro, que não vai ter problema, você vai conseguir encaixar, tá bom? Então, ó, 2, 3. Então, em todos os cantos você vai repetir isso aqui, ó, é um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Agora, de um motivo para o outro, eu vou colocar uma correntinha de separação, vou pular esse primeiro ponto que eu trabalhei aqui na cabecinha dele e vou entrar na segunda carreira, porque aqui a gente vai trabalhar nesses pontos aqui, ó, das carreiras que a gente trabalhou ali. Então, eu vou fazer um e vou pular um. Pulo o primeiro, faço no segundo, pulo o terceiro e venho no quarto, tá? Então, ó, laçada. Agora sim você vai trabalhar em cima dos pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Não é leque mais, tá? O leque é só nos cantinhos, para ele dar esse enquadradamento aqui, ó, para ele ficar quadrado, tá? Nos cantos, para ficar esse quadrado aqui. 3 pontos altos, uma correntinha, pula esse espaço e vem nesse. Mais 3 pontos altos aqui. 2, 3. Espaço, uma correntinha, laçada, pula esse espaço dessa carreira e vem na próxima. Então, eu vou fazer isso daqui até chegar aqui na outra ponta e vou repetir o canto para vocês não terem dúvida, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Pronto, cheguei aqui no final, tá? Não esquece da correntinha. E como eu falei, a gente trabalha aqui, ó, nesse último pontinho aqui. E não em cima do ponto todo aqui da primeira carreira, tá? Então, laçada, vou entrar aqui no buraquinho, vou fazer aquele leque que eu fiz lá no início. São 3 pontos altos, 2 correntinhas e depois mais 3 pontos altos. Às vezes fica um pouquinho difícil de enfiar a agulha, ainda mais que eu tô trabalhando com a agulha número 4, fica um pouquinho mais difícil, tá? Se vocês trabalharem também e sentir essa dificuldade, é normal. Então, 3 pontos, 2 correntinhas, e agora eu vou fazer mais 3 pontos. Três. Agora nós vamos continuar trabalhando a mesma temática aqui, ó, 3 pontos, uma correntinha e 3 pontos. Porém, aqui é diferente, porque nós temos os pontos que a gente iniciou o nosso trabalho, né? Então, ó, eu vou fazer uma correntinha de separação, a mesma coisa, porém eu vou pular os pontos ou trabalhar neles. Então, eu vou pular o segundo ponto, vou entrar no terceiro
E aqui eu vou trabalhar somente um ponto. O próximo ponto eu vou fazer lá no segundo ponto da carreira de baixo lá, de base, né? Cada ponto vai ficar em cima de outro ponto e não todos no mesmo lugar, igual a gente fez lá na lateral, tá? Então, 3 pontos altos, uma correntinha. Aonde tem a correntinha eu vou pular o ponto que equivale a ela e vou pro próximo, tá? Enfiando e trabalhando essa cordinha aqui que a gente largou para trás, lá no início. Então, 1, 2, 3. Vou fazendo assim até chegar lá no final. Diante dessa contagem de pontos aqui, em um desses motivos, nós vamos ter que trabalhar 2 pontos no mesmo lugar, porque lá no finalzinho vai faltar um ponto. Então, eu já vou trabalhar aqui para vocês verem já de uma vez. E no próximo eu coloco o terceiro ponto. Então, ficou assim, ó, 2 no mesmo lugar e um sozinho aqui. Mas é um motivo só que a gente vai fazer isso. O resto tudo é igual. Pula um ponto, vai no próximo. E para cada ponto que eu fizer, eu vou fazer num lugar diferente, não no mesmo lugar, tá? Nessa lateral aqui, a gente vai fazer toda assim. Tanto essa, quanto a outra lá de cima, né? Onde tem os pontos, a gente vai repetir a mesma coisa, tá? Então, ó. Três pontos. E uma correntinha. Agora eu vou fazer em volta dele todo, até chegar aqui na ponta de novo, tá? Quando eu chegar aqui, nós vamos trabalhar a segunda carreira, que é a parte colorida que você escolher, tá? Aí fica a seu critério, dê preferência para trabalhar tons sobre tom, né? No caso, eu peguei esse caque aqui e tô usando um café. Você pode usar o marrom, pode usar o cru, qualquer cor que combina, né, para você também não trabalhar com 2 cores gritantes, né, e o tapete também não ficar feio, né. Eu acho que fica bonito você trabalhar os tons sempre um próximo do outro, tá bom? Daqui a pouco eu volto com a segunda carreira. Pode ir. Bom, eu cheguei aqui no final, vou até desmanchar só para ver como que eu fechei aqui, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, ó, cheguei, fiz os 3 pontos, a correntinha, né, então primeira, segunda, terceira correntinha, a gente enfia, puxa o fio, passa dentro, porque a gente fecha com ponto baixíssimo, tá? Puxa ele todo para fora, enfia a agulha no mesmo lugar e joga o fio para trás. E a gente faz o acabamento todo aqui atrás, tá? Não vou fazer agora para não estender muito o vídeo, mas no final eu vou fazer um acabamento para vocês verem, tá? Porque o acabamento também faz parte da peça. Como eu terminei meu trabalho aqui nesse ponto, nesse canto, eu não vou começar no mesmo, porque senão os acabamentos vão ficar todos no mesmo lugar, vai ficar muito grosseiro. Então, eu vou começar aqui no anterior, tá? Agora, eu vou começar a trabalhar aqui, ó. Esse motivo aqui tem 8 pontos altos sem correntinha direto, tá? 8 de um lado, 2 correntinhas e mais 8 pontos do outro lado. Como que vai ser? 3 pontos dentro desse espaço, 3 pontos em cima desses 3 pontos do leque, mais 2 aqui dentro, que vai dar um total de 8 pontos, tá? Então, na hora de começar, toda vez a gente vai dar início com uma cor e vai encerrar, cortar o fio, dar acabamento e começar com outro, tá? Se você não quiser fazer com 2 cores, não precisa arrematar, só fazer a mesma coisa com o mesmo fio, não há necessidade. Mas como esse motivo aqui é com 2 cores, eu achei que ficava bonito, então estou ensinando para vocês com 2 cores, tá? Então, quando eu vou começar, eu dou um nó. Como eu vou trabalhar com vários fios aqui, eu não dou mais nó, não. Mas eu entrelaço este fio aqui em todos esses pontos aqui, até chegar ali no cantinho. Vou passando ele aqui por dentro de uma perninha só, né? Que a gente tem 2, então eu passo dentro de uma só. E vou entrelaçando ele aqui dentro, tá? Passar mais um. Ele tá preso aqui dentro. Como a gente vai trabalhar em cima, aí ele vai ficar mais preso ainda, sem a chance de desmanchar tão fácil,
tá? Então, 3 correntinhas para iniciar. Daí que esse nozinho ficou bem pra cá, ficou feio. 3 correntinhas. 1, 2, 3. Dentro desse espaço eu vou trabalhar 3 pontos altos. As 3 correntinhas já é o nosso primeiro ponto, então eu vou acrescentar mais 2 aqui dentro, tá? 2, 3. Um ponto para cada um desses 3. Toma um cuidado, porque com as meninas aqui também acontecia isso. Enfia a sua agulha no primeiro ponto, porque às vezes os pontos aqui ficam tão em cima que acaba que elas pulam esse e vem no segundo, tá? Se pular esse, a conta vai dar errada, aí não vão dar 6 pontos aqui. Então aí fica faltando ponto, tá bom? Então, 3 lá dentro do espaço e mais 3 aqui, um ponto em cima de cada ponto desses 3 do leque, tá? Aqui dentro do espaço das 2 correntinhas, vou acrescentar mais 2, ainda não tem correntinha. Eu tenho que fazer os pontos até completar 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 2 aqui dentro, 8 pontos. 2 correntinhas, vou repetir o mesmo processo do outro lado. Inicio com 2 pontos aqui dentro do espaço. Em cima do primeiro, 3, 4 pontos e mais 5 dentro do espaço, mais 3 para completar os 8. 2, 3. Então o nosso cantinho vai ficar assim, ó. 8 pontos de um lado e 8 pontos do outro lado. Uma correntinha de espaço. Agora a gente vai voltar a trabalhar dentro desses espaços aqui da correntinha que a gente fez na primeira carreira, tá? Então, uma correntinha laçada aqui dentro, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação. No próximo, mais 3 pontos altos. A gente vai repetir isso daqui até chegar lá no outro canto. Eu vou repetir esse canto mais uma vez para vocês não terem dúvida, tá? De como que inicia esse. Não vou nem cortar o vídeo aqui não, para vocês verem que não tem dificuldade não, tá? Porque a gente faz a segunda carreira um pouquinho diferente da primeira. E a partir daqui dessa segunda carreira, o resto vai ser só repetição, tá bom? Então, 3, uma correntinha, passa pro próximo e a gente vai fazendo essa parte toda assim. Uma correntinha. Eu não fiz o acabamento aqui, tá? O fio tá aqui é por causa disso, tá? Mas não deixa para fazer o acabamento todos no final que você terminar o tapete. Terminou a carreira, já faz o acabamento, passa o fio aqui para você trabalhar em cima dele, já fazendo o acabamento e escondendo o fio, tá? Mas não deixa o fio assim todos não, só deixei mesmo para não aumentar muito o vídeo, tá? Então começa aqui, ó, 3 pontos aqui dentro desse espaço, aqui eu já começo o motivo, sem correntinha nenhuma, no próximo mais um, no próximo mais um, aqui no terceiro mais um, ficando com 6 pontos, mais o acréscimo aqui dentro de 2 pontos, eu completo os 8 do motivo. 2 correntinhas, mais 2 aqui dentro,
mostrando que a gente trabalha os 6 aqui, mais 2 aqui. 2 correntinhas, os outros 2 do outro lado, igual a gente fez do lado de cá. Sem correntinha, dá continuidade para completar os 8. Eu sei que às vezes fica chato da gente ficar repetindo, mas a gente tem que respeitar um pouquinho, porque às vezes a gente tem facilidade de guardar isso, mas existem pessoas que não têm facilidade, que você tem que repetir várias vezes, porque fica difícil de entendimento para elas. Então, por isso que às vezes eu vou fazer alguma coisa, eu sempre repito 2, 3 vezes a mesma coisa, para ficar fácil e a pessoa conseguir entender e ficar de fácil entendimento para todos, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, 8 pontos de um lado, 8 do outro, 3 pontos, uma correntinha, e em cada canto que eu passar eu vou repetir esse processo, tá? Então, vou fazer a volta dele todo e vou mostrar o meu que eu já fiz as 6 carreiras. Tá? Eu fiz uma da mesma cor do ponto do meio e o marrom, aí depois intercalei com o caqui, o marrom, né? Até chegar aqui nessa última carreira. Aqui eu tenho 7 carreiras no total. Depois que a gente fez essas 7 carreiras, nós vamos só fazer o acabamento aqui, tá? Mas prestem atenção como que ficou aqui, ó. Aqui, todos aqui tem 8 pontos, né? No início aqui eu pulei 2 pontos, fui no terceiro para completar os 6 aqui, mais 2 aqui dentro, dando 8 pontos, tá bom? Cada carreira que a gente faz, fazendo esse processo de pular esses 2 pontos, a gente vai aumentar um bloquinho desse daqui. Então, se aqui tinha 10 bloquinhos, no outro vai ficar 11, no outro 12, no outro 13, porque é isso que faz o tapete crescer. E aqui continua sempre a mesma coisa, tá? Então, eu vou pegar esse tapete aqui agora, vou deixar o outro, pra gente fazer o acabamento, tá? Que é essa pontinha aqui, ó. Aqui, não parece, mas a gente tem 2 carreiras. Eu tenho uma carreira de ponto baixo e essa daqui com esse lequezinho, tá? Que faz esse acabamento do biquinho. Então, eu vou amarrar aqui. A gente vai terminar de fazer o nosso acabamento aqui no tapete, tá? Como eu falei, eu fiz 7 carreiras, 3 com a mesma cor do nosso início e mais a cor colorida. Então, nós vamos terminar com o marrom, que é a cor colorida que eu escolhi para trabalhar aqui nesse tapete, tá? A primeira carreira de acabamento, eu vou fazer ela toda em ponto baixo. Daí, eu já amarro o meu fio aqui no canto, vou iniciar aqui com 2 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto baixo. E sempre vou fazer um acréscimo aqui de 2 pontos baixos, tá? Então, 2 correntinhas, 1 ponto baixo, aí no caso são 2 correntinhas. E do outro lado eu vou repetir a mesma coisa, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Para cada ponto desse eu vou trabalhar um ponto, inclusive aqui onde tem a correntinha, tá? Então, ó. Não esquece desse primeiro que tá aqui debaixo dos pontos, porque senão fica faltando um ponto, tá? Como a agulha é mais grossa, às vezes fica um pouquinho mais difícil de entrar a agulha, como eu falei da outra vez, tá? Então, ó, para cada ponto, um ponto baixo. Em cima daqueles 8 pontos que nós trabalhamos, né? Que é o motivo do nosso canto. Então, um ponto baixo, mais outro e outro. Chegamos no espaço. Nada de colocar 2 pontos aqui, tá? Porque como o espaço parece um pouco maior, às vezes a pessoa acha que tem que colocar 2 para preencher esse espaço maior. Então, se tem uma correntinha, um ponto baixo. Aí começa a repetir de novo. Para cada ponto alto, uma correntinha, um ponto baixo, perdão. Um ponto baixo, 3 pontos baixos dentro do espaço, mais um ponto baixo. Então, a gente vai fazer isso daqui, ó, na volta toda do tapete, tá? Chegou nos cantos aqui, onde tem as 2 correntinhas, a gente vai repetir o que a gente fez aqui. 2 pontos baixos, 2 correntinhas,
e 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui em todos os 4 cantos a gente vai repetir isso, tá? Quando eu terminar de fazer a volta toda, aí eu volto de novo pra gente fazer essa última carreira, que é essa carreira de leque, tá ok? Vou fazer até encontrar lá no início. Pronto, terminei de dar toda a volta, né, com os pontos baixos em volta do tapete todo. Cheguei aqui no final, vou fechar com ponto baixíssimo na segunda correntinha. O ponto baixíssimo é o que a gente passa ele todo de uma vez, tá? Só que eu vou começar a trabalhar aqui nesse cantinho, ó, onde eu tenho as 2 correntinhas. Então, nesse próximo ponto, eu também vou fazer um ponto baixíssimo e vou encaminhar até chegar aqui no cantinho, no espaço das 2 correntinhas. Fiz o ponto baixíssimo e aqui eu vou trabalhar um leque. Então, vou iniciar com 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto, e vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar. 2, 3. Entre esses 3 pontos e os próximos 3, eu vou fazer um picô, que é 3 correntinhas. Vou voltar aqui na lateral desse último ponto alto e vou pegar esses 2 fios, ó, passar aqui dentro, puxa o fio, fiquei com 2, fecho os 2 de uma vez. Isso daqui é um ponto baixo que a gente fecha. Aí vai ficar essa bolinha, né? Que é o nosso picô. Aí volto e vou repetir colocando mais 3 pontos do outro lado. 1, 2, 3 pontos. Terminei de fazer o leque, uma correntinha. Aqui no canto eu não vou pular 2 pontos, eu vou pular apenas um, porque senão ele vai ficar muito esticado. Então, um ponto baixo no segundo ponto, uma correntinha. A partir desse daqui eu já posso pular 2, tá? Então, 1, 2, entra no terceiro. E dentro desse ponto aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou repetir o picô, 3 correntinhas. Volto na lateral do último ponto alto, enfio a agulha dentro desses 2 fios, puxo e fecho com um ponto baixo. Em vez de trabalhar os 6 pontos no mesmo lugar, eu vou trabalhar 3 pontos no ponto e no próximo eu vou fazer os outros 3 pontos. Então, nos cantos a gente trabalha os 6 pontos no mesmo lugar, mas no restante do tapete, a gente vai trabalhar 3 pontos num lugar, num ponto, e 3 pontos no outro. Uma correntinha de separação, 2 pontos sem fazer, entro no terceiro, um ponto baixo, uma correntinha, deixo 2 sem fazer, laçada, entro no terceiro e vou repetir a mesma coisa, colocando 3 pontos altos no mesmo ponto. 2, 3, 1, 2, 3 correntinhas, enfio na lateral, pegando os 2 fios e faço um ponto baixo. Os outros 3 pontos no segundo ponto, no próximo ponto, no ponto da frente, tá? Porque se a gente fizer os 6 pontos no mesmo lugar, nessa parte reta do tapete, ele vai embabadar todo e vai começar a subir ponto para todos os lados. E não vai ficar reto igual o nosso tapete aqui, tá vendo? Ó. Então, nessa lateral toda, aqui também, do outro lado. Então, nessas partes retas, a gente vai fazer 3 pontos no lugar, 3 no outro. Um picô no meio, aí os outros 3 ficam no próximo ponto, tá? Intercalando um leque e aqui uma correntinha, um ponto baixo para separar um leque do outro.
tá? Então a gente faz isso na volta toda e nós vamos ter esse resultado aqui, ó, do tapete pronto, né? Ó, aqui todos são no mesmo lugar, mas aqui a gente divide 3 pontos num lugar e 3 no outro. Então ele vai ficar retinho, não vai embabadar. Se acontecer de começar a levantar os pontos e começar a dar umas voltinhas, pode voltar e refazer, porque com certeza os pontos estão a mais, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? É uma forma da gente ajudar vocês a fazer algumas atividades em casa, porque quando a gente não tem nada para fazer, o nosso pensamento voa muito, né? Então, às vezes está com um pouco de dificuldade, começou a fazer e não está conseguindo fazer, desliga o vídeo, vai fazer outra coisa e depois você volta e tenta de novo, tá? Porque às vezes o nosso cérebro está muito cansado e a gente não consegue fazer naquele momento, mas se você descansa um pouco, depois você consegue, com toda certeza, tá? Clama a Deus, pede a Deus para iluminar sua mente, que você vai conseguir, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fica com Deus.